Fala, meus amigos traders, tudo bem com vocês? Como passaram o final de semana? Aproveitaram para descansar, desligar um pouco do mercado, estudar, né? O final de semana tem que ser um equilíbrio. Não adianta a gente ficar bitolado no mercado financeiro, tentando prever o que vai acontecer na segunda-feira. A gente pode até fazer alguns estudos e tal, mas não se prender muito a eles, porque isso pode criar um certo tipo de viés para você, né? A tendência, ela trabalha ao seu favor. Então você sabe que a probabilidade maior na segunda-feira é dele continuar em tendência, né? A gente estava em região de suporte, no gráfico diário a gente já vai ver isso daqui. Então assim, você fazer estudos e você criar algum tipo de expectativa e se prender muito a ele, isso vai prejudicar a sua análise quando você chegar na segunda-feira, porque tudo vai depender das primeiras movimentações do mercado, tá? O mercado, ele é composto por indivíduos, ele é composto por instituições, pessoas físicas, instituições, né, que basicamente são as que movem o mercado com mais eficiência. E cada uma dessas instituições, ela interpreta os fatores econômicos de uma forma, né? As notícias de uma forma que vai desempenhar ali as expectativas se o mercado vai subir ou vai cair, né? Isso faz com que o mercado se mova para cima, porque alguns players imaginam que a economia vai melhorar, que as notícias que estão trazendo, talvez alguns fatores, talvez algumas commodities, vão puxar o mercado para cima e aí eles podem comprar, né? Com essa expectativa de uma alta ou de que o mercado vai cair mais e aí eles estão se desfazendo ou até mesmo vendendo a descoberto as posições para ganhar algum dinheiro na frente. Então cada uma dessas partículas, podemos chamar assim no mercado, ela interpreta de uma forma. E isso demonstra no gráfico os sinais que a gente interpreta como traders e a gente vai seguir as instituições, que a gente deve fazer o que os institucionais estão fazendo, o que a multidão está fazendo. Quando a gente tenta procurar algum tipo de reversão de movimento, a gente está tentando ir contra a multidão, né? Quando está tentando pegar o início da reversão do movimento e a tendência ainda não virou, a gente está tentando ir contra aquele consenso. Por isso que é tão difícil da gente prever algum movimento antes dele acontecer, né? Principalmente quando se trata de uma mudança brusca no comportamento do preço, ou seja, ele está em tendência de alta e de repente ele vira para uma tendência de baixa, como foi hoje, né, por exemplo. É muito difícil da gente prever, a gente consegue identificar alguns sinais. O mais eficiente é quando você está posicionado naquela tendência e alguns sinais de fraqueza alertam você com a seguinte mensagem: o movimento está perdendo a força, é melhor você realizar os seus lucros e esperar a tendência virar. Caso a tendência virar e você queira participar dela, aí você já vai ter o sinal formado, né? Por isso que o livro do Al Brooks, Reversals, o último livro que ainda não foi traduzido, ele é o último livro a ser lido, né? Primeiro, tendências, que é muito mais fácil você participar do movimento de tendência. Lateralidade, que é muito mais complexo do trader participar e é indicado para traders que já estão no nível intermediário, já estão participando de boas tendências. E depois, por último, o mais avançado seria o reversões, tá? Que aí você está indo contra o consenso, contra a multidão. Esse é a etapa final, a que você deve deixar por último, tá? Eu que já tenho cerca de 4 anos de operador de mercado, eu ainda fico receioso de pegar movimentos de reversões, né? Então, às vezes, quando eu vou pegar um movimento de reversão, obviamente eu vou estar já positivo muitas vezes no dia, né? Ou na semana, e eu vou participar com uma pequena porção desse lucro, para caso eu tiver ali Porque reversões, eles são trades de baixa probabilidade, né? Você está indo contra a multidão, então é um trade de baixa probabilidade. Para valer a pena, você tem que ter um alvo no mínimo 2 vezes o seu risco, né? A probabilidade de ganho, ela deve ser maior, né? E o seu alvo, ele também deve ser maior, certo? Senão não vale a pena você entrar na posição. Beleza? Bom, vamos para a análise aqui. Ainda não fechou o mercado, tá? São 17 horas e 46 minutos, mas esse bate-papo inicial aqui é legal. Eu fico com saudade de conversar com vocês, vida de trader, né? Sobre trade, porque eu não posso falar sobre trade. Às vezes eu converso com a minha esposa, mas sobre trade eu converso com vocês no grupo lá do Telegram, para quem já faz parte.
E aí a gente vai aqui para análise, vou compartilhar aqui minha tela com vocês, mas antes de vocês enxergarem aqui minha tela, clique em se inscrever aí no canal, se você por acaso ainda não for inscrito, e também ative as notificações, beleza? Esse conteúdo aqui, ele é passado para frente para outras pessoas quando você clica no gostei aí nesse vídeo, tá? O algoritmo do YouTube, tudo é algoritmo agora, né? O algoritmo do YouTube entende que é um conteúdo muito relevante e aí ele sugere para outras pessoas virem aqui aprender conosco. E outras pessoas também podem vir agregar conhecimento conosco lá no grupo do Telegram, tá? O link tá aí na descrição. Agora, finalmente, eu vou compartilhar aqui a tela com vocês. Eu estou aqui no Info Diário, por enquanto. A gente vai abordar aqui o índice hoje, não vou falar do dólar. Desculpa, operadores de dólar. Mas eu comento do dólar normalmente quando eu opero o dólar, tá? Quando eu opero o dólar, eu acho interessante comentar. Porque, assim, olhando em retrospectiva do que aconteceu, é muito fácil falar de algum movimento que eu não estava participando dele. Tá? É muito fácil falar isso. Porque assim, quando a gente vai operar no mercado financeiro, a gente está com uma análise subjetiva, uma análise discricionária, que ela é composta também, mesmo que a gente não queira, por um pouquinho de sentimento. Às vezes uma expectativa de uma alta é um pouco maior do que uma expectativa de uma baixa. E isso varia de dia para dia, de estudos que você faz. Isso faz parte de todo trader. Por isso que você, na sua vida, não vai acertar 100% dos seus trades, tá? E por mais que os sinais são gerados, às vezes a sua expectativa, ela também faz com que esse sinal esteja mais aparente no gráfico. Eu acho que não foi muito claro, né? Digamos que você veja um candle de gatilho. Se você estiver um pouco mais inclinado a comprar, esse candle ele vai te chamar muito mais atenção do que você não tivesse, se você não tivesse com essa expectativa, com essa inclinação um pouco mais acentuada para comprar. É por isso que às vezes você ignora certos sinais e dá maior peso para outros sinais, porque você já tem uma pequena inclinação, talvez de algum contexto que você esteja enxergando, um pouquinho mais acentuada na sua percepção, tá? Isso é muito interessante da gente avaliar também. Bom, o candle diário, ele bateu na média de 9 períodos e logo foi rejeitado, né? Foi rejeitado. O índice, ele não está conseguindo sustentar a alta. Talvez ele estava com uma alta, né? Talvez saiu alguma coisa notícia agora à tarde que desestimulou os investidores e o mercado virou completamente, tá? Não vi o que foi que saiu. Para nós traders isso não tem tanta importância. O que tem importância mais são os sinais. Mas até então a gente estava entregando aqui um candle altista. Então abrimos aqui, executamos uma alta até esse ponto, até o fechamento desse dia da barra 216 e depois viramos o jogo para baixo, vindo visitar aqui a abertura desse dia, tá? A mínima desse dia aqui, certo? Bom, no fundo, né, dessa lateralidade, que vem dessa mínima, conectando esses pontos aqui, talvez com essa barra 201, 209 e com essas barras aqui, a gente já tinha fechado, né, abaixo aqui. Então ele tentou vir acima e está agora tentando fazer a ruptura aí dessa lateralidade para vir buscar alvos em uma lateralidade para baixo, ou seja, mais ou menos os 50%, 61,8 da proporção do preço aqui embaixo, tá? Então, basicamente aí, uma visita aqui na região dos 100 mil, né, tão esperada, ou até mesmo 99.930 aqui, né? 100 mil, entre essa região central aqui da lateralidade, se continuar num comportamento de queda. Pode ser que isso mude, obviamente, a gente tem que reagir aos sinais e amanhã abra aqui em cima, indicando que vai testar novamente esses topos, mas por enquanto esse é o sinal gráfico que temos disponível para a gente avaliar, beleza? Vamos lá para o gráfico então de 60 minutos. No início do dia a gente tinha já uma perna de alta um pouco mais
relevante do que as demais, o que indica aí uma quebra na linha de tendência mais curta, que seria essa daqui, ó, conectando todos esses topos, já tinha rompido aí no pregão anterior, né? E ele lateralizou. O importante é o quê? Quando ele vai querer confirmar uma segunda perna de alta, a primeira perna ela já dá um indício para a gente que podemos corrigir em duas pernas, porque a primeira não foi suficiente para corrigir a movimentação, tá? E olha só como corrigimos muito pouco dessa movimentação aqui, pegando aqui desse ponto até aqui em cima, em Fibonacci, em proporções de Fibo, corrigimos cerca de 38,2. Então a máxima do dia de hoje, ela parou na retração mais curta, foi cerca de 1/3, né? Bem nessas regiões aqui, ó, essa consolidaçãozinha anterior, e voltou a entregar o movimento de queda lá, testar a mínima. Bom, então essa perna de alta ela já tinha um indício de que a gente poderia executar uma segunda perna de alta, mas precisava ser confirmado. Como que o preço confirma mesmo? De fato, ele confirma rompendo o topo, tá? Com o candle número 2 no dia de hoje aqui dos 60 minutos. Porém, se você for comprar somente quando esse candle fechar, a tua perspectiva ela tem que ser de swing trade e não de day trade, porque você vai querer carregar esse movimento para os próximos dias, talvez consequentemente teria sido estopado nesses fundos anteriores numa posição de swing. Isso daqui, essa lateralidade, ó, essa perna difícil de queda e essa perna mais limpa de alta, não foi muito volumosa, né? Não teve tanto volume, com exceção dessa primeira barra. Ela dá indícios de que essa fraqueza aqui dos vendedores, de que talvez a gente vai corrigir isso aqui em duas pernas, tá? E de fato, né, a gente fez esse movimento quando a gente passa lá para o gráfico de 10 minutos aqui. Abrimos aí em região complicada para pensar de cara em uma compra. Pelo contrário, né, quem assistiu aí o vídeo de replay, quando a gente abre com uma barra elefante como essa, existe uma probabilidade grande da continuidade do movimento. Porém, você tem que estar ciente de que ainda está dentro de lateralidade, né? Ainda você está dentro de lateralidade. Então, você tem essa região de resistência e essa região aqui de fundo. E aqui ele abriu bem no meio dessa região, indicando que talvez ele poderia testar o fundo da lateralidade, né? Poderia vender de cara essa barra aqui número 1? Sim, porém, o teu stop técnico ele está aqui em cima, tá? Acima da barra elefante. A projeção dessa movimentação, quando você projeta essa primeira barra, ela dá aqui nessa região aqui de ajuste, nessa região de consolidação do dia anterior, com o fechamento do dia anterior seria um bom alvo, porque você não sabe se ele vai romper esses fundos aqui e dar continuidade, tá? Então, para participar de um movimento com uma barra ampla como essa, vender o fechamento, talvez criar aí um gerenciamento em cima, né? Você tem 310 pontos de stop em média, para buscar aqui outros 400 pontos, porque você vai vender o fechamento dessa barra, tá? Uma opção seria aguardar, por exemplo, um pullback aqui e vender o fechamento, talvez acima de barras, né? Mas eu particularmente prefiro nesse caso vender abaixo da 4, porém já com esses topos anteriores eu não ficaria tão confortável em fazer essa venda, beleza? O melhor posicionado estaria daquela forma, com stop um pouco mais acima, mais protegido, sabendo que isso daqui é um trade que talvez tenha maior probabilidade de ir no alvo do que te estopar aqui em cima, certo? E aí o mercado se desenvolve para baixo, só que entra a pressão de compra naturalmente, aqui na média de 20 períodos, como ele já abriu em gap de alta, e ele vem testar novamente o topo anterior, onde já tinha deixado aqui uma certa dificuldade. Nesse segundo teste, perceba que essa barra 11 ela rejeita o rompimento. A barra 10, ela já tinha, barra 10 aqui, ela já tinha deixado um pavio superior, indicando uma fraqueza aqui dos compradores, apesar do volume financeiro, indicando uma fraqueza dos compradores, mostrando que somente foi uma correção desse movimento aqui anterior em duas pernas, em que a primeira perna vai da barra 7 à barra 8 e a segunda perna vai da barra 9 à barra 10, tá? Acabou a correção do movimento, ele está livre, está liberado para executar uma nova perna de baixa, que pode ser
proporcional, né, igual ou bem próxima, em igualdade de preço, à perna 1, que é essa daqui que vem da barra 1 à barra 6, tá? Nessa barra 11, na formação dela, eu fiz a venda para ficar melhor posicionado. Meu stop estava um pouco afastado nessa região, caso ele enrolasse um pouco aqui. E foi, não necessariamente eu estopar lá em cima, tá? Se ele deixasse aqui, por exemplo, uma segunda barra, por exemplo, isso daqui foi entendido pelo mercado como um gift, e essa barra, a próxima barra, a barra 12, faz isso daqui, um movimento forte, muito provavelmente o mercado ia testar a abertura, e aí ia me estopar. Então não tinha necessidade de esperar o mercado aqui, tá? Se for uma barra muito forte e o mercado vir me estopar, não tem problema, estava dentro do gerenciamento. Mas entendendo, né, esse contexto aqui, dessa movimentação, desse movimento aqui de baixa, dentro da lateralidade, eu entendi uma possibilidade grande de vir visitar a região de ajuste, com uma segunda perna corretiva que foi aqui embaixo, na média de 200 períodos, tá? Coloquei o alvo um pouquinho antes, aqui, na região de ajuste mesmo, aqui nos indicadores é sinalizado, aqui, ó. E o mercado, a partir daqui, a gente não sabe o que vai acontecer, né? Já vem entrando pressão aqui de compra, a gente percebe com esse candle 14 e esse candle número 16, tá? Que foi acionada a ordem de compra da venda que se deu aqui na barra 11. Como é um trade de lateralidade, eu não posso ter expectativa de que o mercado vai romper isso daqui por enquanto, beleza? Eu apenas executo a ordem e executo a compra e espero romper para um dos lados, certo? E aqui, no início da manhã, tinha formulado para nós uma linha de tendência, né, conectando esses topos e conectando esses fundos aqui, tá? Uma espécie do que? De triângulo, de compressão do movimento. E como a gente veio de um movimento de alta, como a gente viu lá no gráfico de 60 minutos, eu tinha uma expectativa de que se o mercado não perdesse com tanta força essa região, ele poderia executar uma nova perna de alta. E a partir do candle número 16, que foi esse candle aqui, que rejeitou perder esse fundo, e o candle número 17, que eu não fiquei tão seguro assim de comprar, mas poderia, olhando agora em retrospectiva, poderia ter comprado esse candle mesmo, 17, que teria um melhor risco-retorno, talvez até essa região primeiro e depois talvez até essa região aqui, beleza? Só um minuto, pessoal. Voltando aqui, aí eu esperei, né, o fechamento da barra 18 para dar uma continuidade no movimento, porque a barra 18 também, né, quebra uma linha de tendência que estaria aqui. A barra 17 até que quebra, tá? Mas a barra 18 confirma a linha de tendência, que também poderia estar assim, certo? Achei mais seguro comprar essa barra aqui, apesar do stop ser um pouco mais caro, que era a própria barra aqui. Eu queria comprar a retração dela, né? Uma movimentação que viesse mais ou menos até a média móvel, até esse fechamento aqui de um gap entre barras do All Brooks, mas não veio, tá? Não veio. E aí eu acabei posicionando a ordem no fechamento da barra para não ficar de fora do movimento, tá? Porque assim, quando você coloca o seu stop aqui embaixo e entra aqui nesse fechamento, você sabe, calculando aqui pela quantidade de pontos, que até a abertura aqui do dia, a máxima do dia, eu tinha pelo menos um alvo de 1 para 1, até um pouquinho maior, tá? Então, se caso o mercado chegasse aqui, rejeitasse o rompimento, fizesse aqui, por exemplo, uma barra... Fizesse aqui, por exemplo, uma barra muito forte rejeitando esse rompimento aqui, talvez até com uma sombra bem grande assim, e um corpo até um pouco maior, de baixa, tá? Uma estrela cadente de livro, talvez eu poderia aí sair. Mas chega aqui na resistência, não tem força de venda, né? A barra 20 e a barra 21 só indicam uma lateralidade que vem de um movimento de alta da barra 16 até a barra 19. O que tem maior probabilidade de ele fazer um rompimento para cima. Acabou toda a movimentação aí, peraí, voltando aqui. De um rompimento aqui para cima, tá? Que é acionado na barra 23, certo? E aí aquela leitura passa a fazer um pouco mais de sentido, tá? Essa leitura que vem aqui de trás dessa movimentação que se desenvolveu em 5 ondas.
passa a fazer mais sentido quando você traz para cá, para esse suporte dessa barra 85 até a barra foi a mínima do dia até então, né? Porque aí depois desse movimento entrou um forte movimento de venda. E esse alvo, ele tinha essa pretensão de ir lá, mas acabou aí que não foi completar exatamente. Ah, foi sim, ó. Um corpo de candle foi completar exatamente aqui na máxima do dia, tá? Mas a gente nunca sabe o que vai acontecer com o mercado, né? Então aqui, voltando aqui, né? Nesse ponto aqui, que foi o primeiro impulso de alta, você sabe que os compradores eles estão motivados, têm dinheiro, bala na agulha para ejetar o mercado com bastante ímpeto, com bastante volume. E nesse ponto, eu gosto de fazer uma parcial de pelo menos 2 vezes, 2/3 do que eu entrei, né? Então aqui nesse ponto, no 100%, é um ponto importante de parcial, porque vejam só que temos a confluência desse 100% desse movimento aqui. Deixa eu apagar isso daqui, ó. 100% desse movimento com o 61 desse outro movimento, tá? Então aqui é um ponto de Fibonacci, de confluência de Fibonacci, beleza? E o mercado, depois que realizou 2/3, fica mais tranquilo, né? Deixa o mercado embora, deixa o mercado se desenvolver. Veio fazer aqui o pullback por cima da linha dessa lateralidade, triângulo, o que seja. Então a partir daqui, como ele está bem afastado em outros time frames, aí é opcional, né? Zero trade. Quando ele já testou 2 vezes o topo e deixou uma barra forte como essa, ou tenta conduzir aí para um movimento maior, que talvez seria um dia de tendência de alta, ia fechar lá em cima, né? Até aqui eu achava que poderia ser isso, poderia ser esse o caso. E aí, como opção, né, eu escolhi por deixar o stop na média de 20 períodos do gráfico de 10 minutos. Então, como ele veio até com esse candle 19 e passou a subir aqui, mantive o meu stop aqui abaixo, tá? Inicialmente ele estava abaixo da resistência, aqui abaixo da barra 12. Formulou aqui um fundo na barra 19 com a barra 20 e aqui o stop foi movido. Mas depois que ele entregou esse movimento lá nos 5 minutos, voltou para dentro do topo. Voltou para dentro do topo com a barra 54 e perdeu essa mínima e marcando divergência, ou seja, fraqueza para os compradores, eu resolvi sair do trade que poderia ser um ponto de reversão, porque você entende, né, que o mercado ele já está em uma terceira puxada de alta, em que a primeira foi essa daqui. 1, 2, 3, tá? 1, 2, 3, tá numa terceira puxada de alta. E aqui, se o movimento começa a vir para baixo, existe a possibilidade da reversão de trazer o mercado para cá, para o início dessa suposta cunha ascendente, beleza? Olha a divergência, eu ia falar diversão. Olha a divergência que existe nesse topo. Aqui, com o histograma, que é essa diferença que marca aqui entre essas médias de 26 e 12. E essa diferença aqui no histograma. Tanto em médias quanto aqui no histograma, tá? Indicando que esse ímpeto, ele é menor do que esse ímpeto. Por isso que aqui se realiza 2 para 1. 2 para 1 não. 2/3 e aqui você realiza 1/3. Digamos que você opere com 3 contratos. Aqui você deixa 2 e aqui você deixa 1, certo? Quando ele perdeu, voltou para dentro do topo anterior. Desconfigurou a entrada, tá? Poderia o quê? Ter parado aqui nesse topo, seguido com divergência, mas seguido aqui em deriva até concluir o alvo maior, que era um pouquinho acima, eram uns ticks acima ali, mas não foi. E agora, para prever um movimento de reversão como esse daqui, né? Primeiro, existe uma quebra de linha de tendência. Existe uma quebra de linha de tendência. Pode ser conectada com essa daqui, que seria um pouco maior. Essa daqui, que seria a do dia. Então, quebrou a linha de tendência. Praticamente a média móvel, né? Quebrou a linha de tendência e seguiu em queda. Chegou aqui no suporte, não tem movimento comprador. O cara que vai arriscar uma venda aqui
Ele tem uma boa chance de pegar um movimento bem maior, tá? Mas lembrem-se da conversa do início da análise que você tem que colocar pelo menos o alvo 2 vezes o seu risco. Então, até a média móvel, acredito aí que teria mais ou menos essa ocasião, até a média móvel aqui e até a linha de tendência. Mas o cara que vendeu essa barra a 49, seguiu dentro de um canal estreito e abaixo da média mais curta, pontilhada, até lá embaixo, tá? Aqui eu já não estava mais operando, né? Falando de movimentos em retrospectiva, eu já não estava mais operando, mas chegou aqui, não tem força para subir, né? O volume está crescente para os vendedores. Qualquer retorno nessa média seria venda, né? Até mesmo acima de barras compradoras, como é a barra 64, 65, acima de barras compradoras seria venda. Só que falar assim depois que o movimento já foi, né? É bem complicado. E aí ganhou um movimento lá para baixo, bem forte, que foi alvo. Fibo não falha, né? Às vezes a gente falha em traçar, mas ele não falha, foi alvo aqui no 161,8, né? Quando eu falo falha em traçar, é que, por exemplo, ele foi lá no 100% hoje. Meu alvo estava um pouco mais acima. Porém, eu peguei o que? De mínima a máxima. Se eu pego em média de toques com a barra 14 e a barra 18, 14 e 18, deixa eu ver. Com a barra 15 e a barra 17, com essa região aqui de abertura, completou o alvo em 100%, tá? E aqui ele completou integralmente, porque o momentum foi muito forte, né? Vem apresentando amplas barras de volume, né? Tem que tomar muito cuidado, querer entrar tardiamente aí no movimento, porque aqui você já está perto, novamente, de uma região de suporte. Quando ele chega com muito volume, muito forte assim, de lá de cima até aqui embaixo, com um volume muito forte dessa forma, dificilmente ele vai romper, tá? Mais fácil ele fazer o que? Pode ser que rompa, sim, um colapso, né? Um crash. Isso aqui é um crash intraday. Mas digamos que é um colapso aí no intraday. E aí ele poderia passar facilmente por esse suporte, mas aqui não foi o caso, né? A próxima barra, 84, já demonstra um retorno. Não seria uma compra, obviamente. O melhor é você esperar um retorno à média de 20 períodos. E aí você tem um novo teste na mínima, porque essa movimentação aqui ela foi muito forte, tá? Foi muito forte. Olha só como o histograma MACD, ele tem as barras bem para baixo aqui, né? Indicando aqui que talvez esse fundo seria retestado, né? O preço confirma isso para você. Você tem um movimento muito forte como esse, muito possivelmente ele é retestado. Assim como o movimento da barra 16, a barra 25, foi um movimento muito forte e aqui ele foi retestado, tá? Foi retestado com esse topo. Pode acontecer do movimento retornar assim de uma vez? Pode, mas é mais incomum, tá? Existe uma pequena probabilidade disso acontecer, menor do que a probabilidade de um reteste, beleza? Então é isso, pessoal, deixa eu encerrar aqui com vocês. Então, um movimento muito forte aí, né, para os vendedores. Poderia, né, ter traçado essa movimentação aqui para baixo, perdeu a linha de tendência, na verdade a cunha ascendente. Quem vendeu aqui em cima, meus parabéns. Mas se você operou dentro do seu gerenciamento, só pegou o movimento de alta de manhã, tá show. Foi um movimento muito bonito, foi um movimento que o índice não foi o maior movimento do dia, o principal praticamente foi esse, foi tomado como protagonista esse movimento aqui. Inclusive eu acho que completou até o alvo de espelhamento maior, pegando daqui até aqui, ó, no 61.8, talvez até de mínima máxima, né? São vários pontos aí pra gente pegar confluências de Fibo. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ó, não foi integralmente, tá? Mas pegando média de toques daqui e daqui, como fizemos no movimento de alta, olha lá, era ponto de 61.8 e suporte, né, pessoal, que é o mais importante, suporte da movimentação. Então é isso, pessoal, deixa eu encerrar aqui com vocês. Espero que vocês tenham aproveitado bastante essa análise para aprender alguma coisa. Qualquer dúvida deixe aí nos comentários, deixe seu feedback, deixe seu like se vocês gostaram. Comentem e compartilhem esse conteúdo com outras pessoas, beleza? Então é isso, um grande abraço a todos, até amanhã lá no grupo do Telegram e falou!